amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Nós vimos na semana passada como Paulo chega em Jerusalém, então ele começa a compartilhar com a liderança da igreja, o apóstolo Tiago e os presbíteros que ali estão, sobre o que aconteceu nas viagens dele. Já tinha se passado 10 anos aproximadamente, ou talvez um pouco mais, desde a última vez que Paulo tinha estado em Jerusalém, que é Atos capítulo 15. Então ele traz aí minuciosamente um relato desse período e de quantas igrejas foram abertas, como Deus operou, os milagres sendo feitos, os avivamentos que aconteceram, enfim, todos ficam maravilhados da graça de Deus e da obra de Deus crescendo por todas as partes. E para proteger o apóstolo Paulo, então aqueles irmãos amados pediram para Paulo, purifica-te lá no templo, porque os judeus estão na cidade, era Pentecostes, a cidade estava lotada, né? O pessoal vem para Páscoa, fica ainda mais 50 dias para a festa de Pentecostes. Então a cidade de Jerusalém, ela praticamente dobrava, quase, chegava em alguns momentos a dobrar de quantidade de habitantes nesse período da festa. Viu peregrinos de todas as partes do mundo para essas festas, que eram as festas mais importantes. Então Jerusalém estava cheia de pessoas vindo de todas as partes do mundo, e a igreja não querendo que Paulo sofresse nenhum tipo de retaliação e nenhum tipo de sofrimento, e as pessoas iam saber que Paulo estava na cidade, seria impossível encobrir a figura dele. Então eles falaram: vai para o templo com esses irmãos, raspa a cabeça, faz aí a purificação, e então todo mundo vai saber que você respeita a lei. Aqueles boatos que estão falando a seu respeito vão parar, porque você está aqui no templo e tudo, enfim, seguindo aqui as instruções da purificação. E aqui concorda muito bem com aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23, quando Paulo vai falar que ele se fez, eu procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Ele vai dizer no versículo 19: fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número. E ele continua dizendo, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei de Moisés, aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei mosaica. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo fácil por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o objetivo de Paulo era não criar barreiras para o Evangelho. Ele estava entre os judeus, ele se comportava como judeu. Ele estava entre os gentios, ele se comportava como gentios. Então, assim, essa flexibilidade de Paulo, essa adaptabilidade de Paulo era muito poderosa, era muito importante, porque ele conseguia ver, meus irmãos, que todas aquelas formas judaicas da lei de Moisés eram apenas uma sombra do que haveria de vir, Cristo Jesus, ok? Tudo aquilo apontava para Cristo. Então, tudo aquilo era na realidade um formalismo, tudo aquilo na realidade era uma sombra que apontava para a realidade do Filho de Deus, e tudo aquilo perde o poder e o significado a partir do momento que você tem Cristo na cruz, morto e ressuscitado. Então tudo aquilo que apontava para Cristo, agora nós temos a realidade do Filho de Deus. Então ele não teria problema em se comportar dessa maneira, em raspar a cabeça, enfim, porque ele sabia que tudo isso apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então nós entramos no nosso texto de hoje, no versículo 27. Quando já estava para terminar os 7 dias dessa purificação de raspar a cabeça, alguns judeus da província da Ásia, onde estava a maior igreja do mundo, Éfeso, e as 7 igrejas do Apocalipse, aquele avivamento tremendo que aconteceu, lembra lá no capítulo 20 de Atos,
quando lá por mais de uma hora o pessoal fica gritando lá, grande a Diana dos Efésios, que houve aquele avivamento, né, que estava mudando a cultura, a cidade, a estrutura financeira, enfim, esse pessoal aí que era judeu, que morava nessa região, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que em toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. 4 acusações contra Paulo, todas elas mentirosas, ok? Pelo contrário, Paulo, ele não fala mal do povo de Israel, pelo contrário, quando Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 9 e no capítulo 10, ele diz: eu tenho cessante dor no meu coração, uma dor que não para, porque eu quero a salvação do meu povo, ok? Então Paulo, ele não é contra o seu povo, claro, ele vai denunciar o pecado do seu povo, ok? Como Pedro fez: vocês mataram o autor da vida, lá em Atos capítulo 4, mas ele não é contra o seu povo, ele ama o seu povo, ele quer a salvação do seu povo, mas ele com certeza denuncia o pecado do seu povo. Então ele não é contra o povo, nem contra a lei de Moisés, pelo contrário, tudo que Paulo prega, todo o evangelho está fundamentado no Antigo Testamento, é a história de Deus, é a linha do tempo, Deus que criou tudo belo e perfeito, e nós quebramos tudo com o pecado. Ele promete o Salvador, faz aliança com Abraão, e de Abraão faz dele um judeu, e sendo ele judeu circuncidado, então dá a ele um filho, e daí vem a nação de Israel, as 12 tribos, passa ali pelo Êxodo, e a história vem na lei de Moisés, e depois o período dos juízes, o período dos reis, e o período do final já do Antigo Testamento, quando o povo de Israel é levado para o cativeiro babilônico, depois, 70 anos depois, retorna do cativeiro babilônico, e nós temos os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, e aqueles homens de Deus maravilhosos, Neemias, Esdras, né, com aqueles 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, e aí depois então temos o período interbíblico, que é um período de 400 anos, né, de, entre aspas, o silêncio da voz de Deus, porque Deus continuou falando por meio da sua palavra, mas um silêncio da voz de Deus. E aí então o Novo Testamento começa com aquela menina chamada Maria, onde Deus fala com ela, e com aquela senhora, aquela anciã, também Isabel, quando Deus concede a ela e a Zacarias um filho, que é João Batista. Então Deus, veja, não tem como você falar mal do Antigo Testamento, as profecias que falavam do Messias, as promessas, as alianças, o culto, tudo tem como fundamento o Antigo Testamento. Então ele não pode falar mal da lei, pelo contrário, tudo que Paulo fala se fundamenta, todo o evangelho tem fundamento no Antigo Testamento, né? E contra esse lugar, e quando fala aí desse lugar, fala do templo, mas Paulo está lá no templo, Paulo está lá se purificando no templo, né? Ele sabe da profecia que Jesus disse que ele não vai ficar pedra sobre pedra, mas ele não emite palavras contra o templo, não fala para destruir o templo, para nada disso. Então veja, há toda uma série de mentiras aqui. E a outra mentira que ele tinha acrescentado dentro do templo e profanado o templo com um grego, aqui o versículo 29 explica anteriormente, eles viram, né, o Efésio Trófimo na cidade, com Paulo, julgaram que Paulo tinha introduzido ao templo. Então eles inventaram, eles criaram essa ideia de que Paulo tinha introduzido o Trófimo lá no templo, mas era mentira tudo isso, meus irmãos. Então veja, diante desse tumulto, o efeito manada aconteceu. Uma pessoa começa a correr, todo mundo corre junto. Uma pessoa começa a gritar e pedir socorro, então aquela agitação. E aqui tem um povo muito escandaloso, tem um povo muito violento. Jesus vai dizer que todos os profetas foram mortos pelos judeus. Os judeus, até esse momento, um povo extremamente violento, ok? Extremamente violento. Então sim, meus irmãos,
Vejam como eles tratam Jesus, vejam como eles tratam os apóstolos, vejam como eles tomam Paulo aqui nesse momento e começam a espancar Paulo. O povo de Israel foi um povo sempre muito envolvido na violência, na guerra, sempre. E aqui esse ardor, esse fervor religioso deles é de fato assim terrível. Para vocês terem uma ideia, havia uma frase no pátio dos gentios, que você tem um templo, onde tem um altar, na área do templo, no átrio do templo, você tem um altar de bronze, mas você tem a parte dos gentios, que era uma área muito grande, que rodeava o templo, e lá você tinha frases escritas, aquele que é gentil e ultrapassar essa barreira, será responsável unicamente pela sua própria morte. E eles eram tão assim, tão violentos quanto a isso, eles eram tão excessivos quanto a essa questão, que os romanos deixavam eles matar as pessoas ali mesmo. Eles nem interviam nessa situação, ok? Então veja o estado de violência que o povo de Israel vivia, em base à própria religião dele. Isso, claro, tem uma questão histórica, porque 100 e poucos anos antes, 150 anos antes, aí você tem o livro de Macabeus, você vai ver que o templo foi profanado por um grego que sacrificou um porco dentro do templo e encheu o templo de estátuas, e o povo morreu aos montes para tirar aquilo de lá e não permitir aquilo novamente. Então veja, há um contexto histórico em relação a tudo isso, mas há muita violência religiosa dentro da nação de Israel. Hoje não é assim, já tem muito tempo que não é assim, mas nesse momento aqui é assim, e Paulo vai sofrer as consequências disso, e Paulo sabe, porque ele mesmo agiu com toda essa violência contra o povo de Deus, ok? Então o próprio Paulo entende esse contexto, que ele mesmo fez isso, e ele vai dizer isso aqui, daqui por diante. Versículo 30, toda a cidade ficou alvoroçada. Veja, alguém gritou no templo, a cidade inteira foi tomada. Irmãos, uma coisa assim absurda isso, ok? E juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, para não profanar o templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Todo mundo saiu do templo e ficou o povo tudo na rua, e começou então aquela situação terrível. Tentando eles matar a Paulo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. E aqui, para você entender como é que eles chegam tão rápido, é que do lado do templo foi construída uma torre. Os romanos construíram uma torre chamada Torre Antônia, nome da minha avó, e essa torre era mais alta que o templo. Ela era mais alta que os muros do templo, ok? Porque os romanos queriam olhar lá para dentro, para ver quanto dinheiro tinha lá dentro, e tinha muito. Então eles construíram a Torre Antônia. Por isso que eles conseguem chegar tão rápido onde Paulo está, porque assim, eles não chegam tão rápido assim. Eles saíram do templo, as portas do templo fecharam e começaram a espancar Paulo ali nas imediações do templo. E o comandante está justamente na Torre Antônia, então ele teve que apenas correr uma reta e fazer uma curva, e então ele já estava onde Paulo estava provavelmente ali já sendo espancado. Por isso foi tão rápido a ação, porque se não é rápido assim, Paulo morreria ali espancado, linchado ali mesmo, ok? Então, o versículo 31 diz: tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Este reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu com eles para o meio da multidão quando viram o comandante, e os seus soldados pararam de espancar Paulo. Então eles iam linchar Paulo ali mesmo, ok? Paulo ia morrer linchado ali, perfeito? Paulo aqui já deve ter quase 60 anos de idade, nesse momento aqui, ok? Ele tem mais ou menos uns 60 anos de idade, é um homem bem idoso para a época. Uma estimativa de vida de uns 40 anos, eu ouvi o Israel falando até de 30 anos de idade, uma estimativa de vida de até 30 anos de idade, entre 30 e 40 anos. Você imagina uma coisa dessa? Um já tem 60, está bem velhinho, né, para a época. Então, o
O comandante chegou, prendeu e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. O comandante ficou desesperado, falou: rapaz, para a cidade inteira está tentando matar esse homem, esse único homem. O que é que esse cara fez, né? Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, quer dizer, não tem a mínima condição, tumulto generalizado, ninguém sabe o que está fazendo direito. Talvez uma meia dúzia eles sabiam quem era Paulo e tudo, mas o resto já não sabia mais de nada. O comandante queria saber o que estava acontecendo e quem era Paulo ali, mas ninguém diz nada com coerência e tudo. Então, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Essa fortaleza é a Torre Antônia, ok? Então ele leva aí Paulo para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Veja, no primeiro momento eles ficam intimidados com a presença dos soldados romanos, mas depois eles caem para cima dos soldados com Paulo junto e quer matar Paulo de todo jeito, e os soldados precisam correr carregando Paulo no colo. Você imagina, irmãos, que cena terrível essa. Paulo todo ensanguentado, todo espancado, todo moído de chute, de soco, de paulada, uma situação terrível, o rosto inchado, ensanguentado, a multidão tentando de alguma maneira, uma violência tão extrema que tiveram que carregar Paulo. A multidão, versículo 36, que o seguia, continuava gritando: acaba com ele, ou mate esse homem. Então eles estão ensandecidos, eles estão enlouquecidos, há sangue em seus olhos em relação ao apóstolo Paulo. É isso o que está acontecendo. O texto vai seguir e ele vai se dividir aqui, primeiro em Paulo pedindo permissão para falar. Depois o texto se divide em partes bem nítidas. Do versículo 40 em diante, Paulo conta a sua vida, ele vai falar do seu testemunho. Paulo conta a sua vida antes de Cristo. Depois do versículo 6, já do capítulo seguinte, já do capítulo 21, ele vai dizer aí, quando Jesus o encontrou, ok? A partir do versículo 6, e lá no versículo 17, depois da sua conversão, o que aconteceu? E a resposta dos judeus, lá no versículo 22, ok? Então o texto está bem dividido, eu quero ir por partes, para a gente poder meditar aqui então. Quando os soldados, versículo 37, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, então ele já estava bem alto, ok? Ele já estava bem alto lá nas escadas. Ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou o comandante. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permita-me falar com o povo. Aqui, o homem quer conhecer quem é Paulo ali, pelo menos naquele momento, o comandante. Pergunta se ele fala grego, e ele vai dizer que obviamente sim. E ele já confunde Paulo com um egípcio que tinha poucos anos antes, em Jerusalém, cometido um levante. Ele se dizia o Messias, esse egípcio, ele se dizia o Messias, provavelmente ele era um judeu que vinha do Egito, e ali então ele dizia que era o Messias, levantou a cidade de Jerusalém. Os romanos tiveram muito problema, muita gente morreu, ok? E ele levou os sicários, talvez a sua Bíblia traga aí a palavra sicários para o deserto, talvez a sua tradução diga 1.000 sicários, ok? É um pouco difícil aqui, existem manuscritos que dizem 4.000, existem manuscritos que dizem 1.000, você vai ler o historiador Flávio Joséfo falar num número bem superior a esse, mas
sicário quer dizer assassinou, aquele que porta um punhal. Essa palavra sicário significa literalmente adaga, é o punhal, ok? Que alguém empunha, que era muito usado para o homicídio em si. Guerrilheiro, qualquer nome que der aí cabe direitinho, ok? Qualquer nome que cabe aí, porque eles eram homens realmente armados, eles eram um bando armado que queriam libertar o povo de Israel. Eram esses, os zelotes, havia vários. Jesus tinha um deles como seu discípulo, ok? Simão o zelote. Sempre houveram grupos armados dentro de Israel que procuravam libertar o povo de Israel da opressão dos romanos à força, sempre na guerra, na violência. Por isso que você vê os discípulos às vezes pensando dessa maneira, porque era o contexto que eles viviam, ok? Por isso que você vê Pedro dizendo: não, nós temos aqui 2 espadas. Então veja que o conceito dele será agora, Senhor, que vai restaurar o reino de Israel. Atos capítulo 1, a ideia militar aí de realmente agir contra o Império Romano de alguma forma para libertar o povo de Israel. Mas Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo, ok? Nós não estamos aqui para empunhar a espada, nós estamos aqui para pregar e viver o Evangelho. Então é essa tônica de Jesus, é pregar o Evangelho. E ali então, olha o versículo 40: tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal com a mão à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em língua hebraica. Aí mudou tudo, ok? Aí mudou tudo. Eles vão ver que aí tem um judeu mesmo, ok? E que ali tem alguém piedoso, alguém estudioso da palavra de Deus. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio, fizeram mais silêncio ainda, ok? Eles entendem que agora eles estão diante de um professor da Bíblia, do Antigo Testamento, ok? Eles estão diante de alguém muito estudado e respeitado. Então agora eles começam a saber quem é Paulo. Então Paulo vai falar agora, nesses próximos versículos, da sua vida sem Cristo, ok? Quando ele ainda não havia sido salvo. E aqui a primeira coisa que você deve fazer quando você conta o seu testemunho, é uma forma muito bonita da gente entender como a gente pode contar o nosso próprio testemunho. Você deve falar de como você era antes de Cristo Jesus. E às vezes você não tem que contar só coisas, porque a gente às vezes vê, não veio ouvir o testemunho do fulano de tal, impactante. Ai, eu era bruxo, eu bebia chumbo, eu fazia misérias, eu fui no inferno, tipo coisas desse jeito, que a maioria disso é pura mentira, só balela para vender livro e DVD e tem like na internet, ok? A maioria disso é mais um tipo de exagero para ver se impressiona as pessoas, e algumas pessoas se convertem, mas isso não converte ninguém, ok? Quem converte alguém é o Espírito Santo. Mas quando você conta o seu testemunho, você tem que contar a sua vida. Eu era muito religioso, não, eu era uma pessoa que eu estava no bar, eu estava vivendo essa vida, enfim, não abra o seu coração e diga o que você estava fazendo, sem aumentar e sem diminuir, ok? Mas diga o que você, como era a sua vida, como você estava, ok? A tristeza do seu coração, o que você vivia. E é exatamente o que Paulo vai falar. Só que Paulo é impressionante, que a vida de Paulo é uma vida muito, mas muito religiosa, é uma vida muito, falando do aspecto do judaísmo, uma vida exemplar, ok? Então ele vai dizer, então Paulo diz, versículo 3, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Então veja, Paulo foi criado aonde?
em Jerusalém, ok? Ele nasceu em Tarso, mas foi criado em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer de vocês hoje. Isso aqui é impressionante. Quando você lê o texto, você não sabe o que está acontecendo. Mas quando ele diz que foi criado em Jerusalém, ele provavelmente veio para Jerusalém com uns 7 anos, 8 anos de idade, para dar continuidade aos seus estudos, ou já talvez ali depois dos 12 anos de idade, quando ele dá seguimento para se tornar alguém que vai ser um professor. Mas ele está sendo instruído por Gamaliel. Gamaliel, ele era neto de Hilel. Haviam 2 escolas teológicas em Jerusalém, Shammai e Hilel. Hilel era avô de Gamaliel. Gamaliel era o rabino mais respeitado da nação de Israel. Não havia ninguém mais respeitado, não apenas por ele ser neto de Hilel, mas pela tradição que ele tinha, mas pelo conhecimento bíblico. E para ser aluno dele, de Gamaliel, eram só os melhores dos melhores dos melhores que chegavam a ser discípulos de Gamaliel, ok? Quando ele disse isso aqui, ficou todo mundo boquiaberto, porque Paulo estava aprendendo aos pés do rabino mais capacitado da nação de Israel, com uma tradição histórica familiar extraordinária, um homem respeitado em toda a nação de Israel. E Paulo foi o discípulo mais notável de Gamaliel, porque Paulo tinha não apenas o respaldo de Gamaliel, mas Paulo também tinha o respaldo do próprio Sinédrio e do próprio sumo sacerdote, como ele vai dizer aqui agora. Ele tinha confiança de toda nada das pessoas mais importantes da nação de Israel no judaísmo. Quando ele diz isso, todo mundo sabe agora quem é Paulo, a autoridade que ele tinha, a credibilidade que ele tinha, ok? Então a coisa muda completamente agora de figura, ok? E ele diz que era zeloso, e ele vai dizer que zelo é esse no versículo 4: perseguiu os seguidores deste caminho. Caminho aqui era o apelido, era o nome dado aos cristãos. Jesus diz: eu sou o caminho. Então nós andamos no caminho, nós somos um povo do caminho, nós pertencemos a Cristo, seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, somos discípulos de Cristo. Perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres. Não tinha nenhum tipo de acepção de pessoas. Qualquer um que se dissesse seguidor de Jesus, Paulo prendia. Não tinha homem, não tinha mulher, não tinha idade. Paulo vinha com tudo, ok? Saulo vinha com tudo e prendia homens e mulheres e lançava-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote, a autoridade da nação de Israel, e todo o Sinédrio. Ele chamou a cúpula da nação de Israel todinha e disse: olha, eles me deram cartas, eles podem testemunhar, eles me autorizaram a agir em nome da nação de Israel, ok? Dele cheguei a receber cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer a Jerusalém como prisioneiros os que lá estivessem, para serem punidos. Então aqui está Saulo de Tarso antes da conversão, um homem extremamente religioso, um homem extremamente capacitado, um homem extremamente inteligente, um homem de uma credibilidade no judaísmo que você conseguia contar na ponta dos dedos quem tinha tanta credibilidade.
um homem estudado, tinha centenas de leituras do Antigo Testamento, fazia parte da seita mais rigorosa da nação de Israel. Ele era fariseu de fariseus, seus pais e avós eram fariseus, e ele vinha crescendo e nascido nesse contexto do farisaísmo. Meus irmãos, Saulo era alguém surpreendente, tinha toda a credibilidade da maior autoridade e de 70 anciãos, que era o sinédrio da nação de Israel, que autorizaram Saulo a representá-los e a caçar o povo de Deus. E ele não tinha escrúpulo nenhum, não tinha para ninguém. Saulo vinha com sangue nos olhos para matar, para prender homens e mulheres, invadir a casa. Não tinha esse negócio com Saulo, ok? Agora ele vai falar do encontro dele com Cristo, e é assim que você deve falar também. Está vendo? Você não pode dar muita ênfase no que você era tão ruim que não dá para ficar muito tempo aí, ok? Então você não fica muito tempo, porque tem gente que é assim: não vem que eu vi o fulano de tal, o missionário fulano de tal, a fulana de tal vai contar o testemunho. A pessoa passa 50 minutos dizendo toda a miséria da vida que ele fez. Eu fiz isso, eu roubei, eu menti, e a pessoa vai contando e passa. Parece que o povo quer ouvir toda a bagaceira da vida da pessoa. Está errado isso. A gente deve ter vergonha do que a gente fez. E tem gente que conta isso rindo, tem gente que conta isso com brilho nos olhos, tem gente que conta isso ovacionando-se, erguendo-se ao ar, dizendo das misérias. Gente, tem que ter vergonha. Paulo diz, e tem que ter vergonha da nossa vida passada. Então Paulo passa por aqui dizendo a verdade, sem exagero, mas passa rápido do que, e ele gasta mais tempo falando do encontro dele com Cristo. Veja, tem mais material escrito aí, do versículo 6 até o 16, do que da vida anterior dele. A gente precisa passar mais tempo falando do nosso encontro com Deus, quando Cristo nos encontrou, do arrependimento, das lágrimas, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente tem que passar mais tempo falando disso, do que falando da miséria que a gente viveu antes. Ok? Então desconfia. Quando você vê alguém falando demais do passado, você fala alguma coisa, essa pessoa se gloria demais da vida errada que viveu. A gente não está aqui para ouvir da miséria da vida de ninguém, do passado. E você tem que ouvir, para edificação tem que ser pouco. A gente tem que ouvir de Cristo Jesus. É dele, da glória dele, que resgatou um pecador tão grande como eu e como você, meu marido. Versículo 6: por volta do meio-dia, ele está indo para Damasco. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor. E aqui é a segunda vez que nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos a narrativa da conversão de Saulo. Ok? A primeira foi no capítulo 8, agora é essa vez, e mais duas vão acontecer daqui para frente. A conversão de Saulo é muito importante, ok? No livro, e é assim que acontece a conversão, de repente. Veja, Saulo não está buscando Jesus, Saulo não está buscando ao Senhor Jesus, ele não está buscando se arrepender, ele não está buscando a salvação, ele não está, nada disso. Ele está cheio de autoridade, de raiva, de ódio, de sede de vingança, de desejo de matar. Deus, de repente, parou o caminho e uma luz brilhou. É isso que é a conversão. A conversão não está no nosso controle, é uma ação de Deus em relação a nós, de repente. Pastor, mas meu coração estava com sede de Deus. Foi Deus que botou a sede. Era Deus que já estava te encontrando, era a luz que já estava brilhando na sua vida. Não é porque você, quem não vem pela dor, não vem de jeito nenhum. Não vem de jeito nenhum, porque se viessem pela dor, não tinha ninguém perdido no presídio. No presídio todo mundo estava salvo. Era o lugar onde mais gente se convertia no presídio, porque o povo lá sofre dia e noite. Hospital, todo mundo quer salvar alguém, o hospital acabou. Todo mundo que entra está doente, está sofrendo. Se não vem pela dor, se não vem pelo amor, vem pela dor. No hospital não tinha ninguém perdido, todo mundo era salvo, porque todo mundo está sentindo
dor. E na verdade, meus irmãos, quem não vem pelo amor, vem pelo amor. Não tem jeito. Você só tem um jeito de vir. Pela mão poderosa de Deus. Saulo não está procurando o Senhor Jesus. É Jesus que procura Saulo. Não foste vós que me escolhestes. Eu é que escolhi vocês. Meus irmãos, e de repente essa luz brilha. Cair por terra. E aqui está o importante. Quando você encontra Cristo de verdade, você não fica em pé. Você cai. Você cai em si, como aquele filho pródigo. Você cai diante dos seus pecados. Você cai diante das suas trevas. E você então ouve uma voz que dizia, e aí é muito pessoal, o encontro com Deus, a conversão, não é uma experiência que seu pai e sua mãe teve por você, não é uma experiência que o seu irmão em Cristo teve por você, não é uma experiência que o seu pastor pode ter por você, não. Saulo é uma experiência pessoal, não tem intermediários, não tem ninguém que se envolva nisso, é você e Deus, é você e Cristo e ninguém mais. Saulo, é pessoal, Deus te chama pelo nome e denuncia os teus pecados. Por que me persegues? Aqui está começando, há uma denúncia do pecado. Olha, o Evangelho é maravilhoso, Deus vai dizer que te ama, mas Ele vai dizer também os teus pecados. Uma conversão, onde os teus pecados não foram denunciados, não é conversão. Não é conversão. E ali, debaixo da convicção do Espírito Santo dos seus pecados, Saulo. E veja, a essência do pecado, a natureza do pecado, o núcleo do pecado, é que é sempre uma ação contra o próprio Deus, uma rebelião contra Deus. Por que me persegues? É que você está indo contra Deus. Você não está fazendo mal apenas a si mesmo. Você não está fazendo mal apenas à igreja, aos cristãos. Você não está simplesmente vivendo algo contra si mesmo. Todo o teu pecado é contra Cristo Jesus. Todo o teu pecado é contra Deus. A sua idolatria é contra Deus. A sua imoralidade é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. É contra Deus. Alguém na sua família pode te perdoar por um pecado que você cometeu, mas você precisa passá-lo pelo sangue de Jesus, porque todo pecado, sentimentos, palavras, tudo que você fez, deixou de fazer, intenções, tudo é contra Deus. Ainda que você não tenha se dirigido diretamente a Deus, tenha ido contra outra pessoa, todo pecado é contra Deus. E assim é. Saulo, por que me persegue? A verdadeira conversão vai mostrar quão longe você está de Deus, mas não apenas isso. Não é que você simplesmente está longe de Deus, é que você está indo contra Deus. Contra Ele. Esse é o estado de todo pecador. Você está longe de Deus e você está rebelado contra Deus. Isso é conversão. A gente não pode pregar um evangelho menor que esse aqui. O Evangelho é a boa nova, que Deus te ama, sim, mas é o mesmo Deus que te ama, é o Deus que está te perguntando por que você me persegue. Então, quando você prega o Evangelho que Deus ama as pessoas, mas você prega o Evangelho que denuncia o pecado da pessoa. Não tem jeito. Não dá para você ser mais amoroso do que Jesus. Não dá. Ele é amoroso e denunciou o pecado de Saulo. Por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Saulo não sabe quem está falando. Saulo não sabe quem é. Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Ele deixa a coisa não apenas no pessoal, mas ele fala: sabe o Nazareno? Aquele que você viu, provavelmente Saulo viu Jesus e ouviu Jesus em Jerusalém. Porque Saulo foi criado em Jerusalém, estava em Jerusalém. E Jesus esteve 3 vezes em Jerusalém, como os evangelhos vão dizer. E Saulo estava lá e tinha a mesma
Jesus aproximadamente, eles eram da mesma idade, aproximadamente. Se tivesse diferença de mês ou talvez um pouco mais de um ano, de um para o outro, de Jesus para Saulo. Então, com certeza, como estudante das Escrituras Sagradas, Saulo estava lá para ouvir esse rabino de Nazaré, que estava falando coisas que deu um borbulho na nação inteira. Talvez Saulo tenha confrontado Jesus, perguntado para Jesus, questionado a Jesus, tentado o próprio Jesus. Quem sabe? Sabe quem eu sou? Olha o texto. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Eita, pessoal, a denúncia do pecado, ok? Ele perseguia a igreja. Isso, ele persegue a igreja. Mas quem persegue a igreja? Persegue o dono da igreja. Quem vai contra um cristão, vai contra o seu Senhor. Ok? Então, meus irmãos, que coisa boa, né? Você está nas mãos de Cristo Jesus, aqui é precioso. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Não espere que quando você se converta, ou quando alguém se converte, que as pessoas que estão perto entendam. Não tem jeito, é uma coisa pessoal. Era Jesus e Saulo. Não era Jesus, Saulo e os soldados, não. Eles podem ouvir a voz, ver a luz, mas entender só quem foi salvo. É pessoal. Ninguém foi salvo junto com Saulo. Talvez algum outro ali deve ter sido salvo, mas foi ele e Cristo. Ele e Jesus, o Nazareno. Fica muito claro quem era. Jesus não deixa nenhuma dúvida para ele. Eu sou Jesus, o Nazareno, ok? A quem tu persegues. Versículo 11: os que estavam comigo me levantaram pela mão, me levaram até pela mão a Damasco, porque o resplendor da luz havia me deixado cego. Mas olha aí o que diz o versículo 10: assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Então, veja, agora Saulo, ele sabe quem é o Senhor, ele sabe quem é Jesus, ele vê Jesus glorificado, não reconhece, ele ouve a voz, e ele então pergunta: o que farei, Senhor? Irmão, agora a minha vida não pertence mais a mim mesmo, pertence ao meu Senhor. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Quais são os seus ordens? O que o Senhor manda? Aqui está uma evidência da conversão. A minha vida não é mais a mim mesmo, eu não vivo mais a minha vida, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, ok? Então agora Saulo diz: o que devo fazer, Senhor? E o Senhor disse: levante-se e entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. Opa, interessante isso aqui. Jesus manda Saulo para a igreja. Saulo não é um desigrejado, glória a Deus. Saulo vai dizer: levanta. E interessante, Jesus não podia dizer para Saulo o que ele tinha que fazer. Jesus não podia dizer para Saulo qual era a missão, o ministério que ele tinha. Jesus ali tinha coisa mais poderosa. Não apenas salva, não apenas se revela a luz, a voz, a visão de Cristo na glória, e agora o chamado para o ministério ali do próprio Senhor Jesus. Rapaz, esse é um negócio. Não, o chamado não você é o que vou dar, não. É lá na igreja que você vai ouvir, é lá na igreja que você vai aprender, é lá na igreja que você tem que estar na comunhão do corpo de Cristo. Você tem que estar junto com os irmãos, porque não há evangelho sem igreja, e não há salvação, não há conversão verdadeira para aqueles que não estão na comunhão do corpo. Ah, pastor, eu me converti, mas eu saí da igreja. Realmente você nunca viu Jesus. Você viu qualquer um, você ouviu qualquer voz, qualquer luz brilhou ali, foi o farol do carro, alguma coisa brilhou sobre você, não era para Jesus. Meus irmãos, Jesus manda Saulo para a igreja, e Jesus não vai mandar nenhum convertido para outro lugar, a não ser para dentro da igreja. Esse negócio de desigrejar é totalmente contrário ao próprio Cristo, e Jesus não disse para ele qual era o ministério que ele deveria fazer. Ele manda Saulo para a igreja e diz o quê?
Levante-se e entre Damasco, onde se será dito o que você deve fazer. Versículo 11: os que estavam comigo me levaram para a mão Damasco, porque o resplandor da luz me havia deixado cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupera a vista. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados. Veja, ele faz um link entre aquele momento, entre a pessoa de Jesus, entre Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus glorificado, com todo o Antigo Testamento. O Deus dos nossos antepassados o escolheu. Quem escolheu Paulo? Quem escolheu Saulo? Deus. O próprio Deus escolheu ele. De repente, o Senhor aparece para ele. Ele não está buscando Jesus. É interessante que Jesus me perguntou para ele: Saulo, sou eu, Jesus, o Nazareno, que você pensa, vou fazer um apelo, você quer me aceitar? Teve isso aqui? Teve, está no texto isso aqui? Eu pulei esse versículo de Jesus perguntando: Paulo, Saulo, você quer me aceitar? Você quer levantar a mão? Vou fazer um apelo, você quer? Ai, irmãos, às vezes a gente passa pelo texto, não lê o texto, né? E não pensa no texto direitinho. O Deus dos nossos antepassados o escolheu, e aqui o escolheu por quê? Para conhecer a sua vontade. Agora você vai conhecer a vontade de Deus para você. Você vai agora não mais viver pela sua própria vida, a sua cabeça. Você vai conhecer a vontade, você vai viver a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Ver o justo, você vai conhecer a Jesus. Você vai conhecer profundamente o relacionamento de ver, de conhecer, de entender, de enxergar quem é Jesus, sua obra, sua cruz, sua morte, sua ressurreição, seus ensinamentos. Você vai ver o Senhor Jesus, você vai conhecê-lo, ouvir as palavras da sua boca, um relacionamento vivo e intenso. Mas ele acabou de ouvir Jesus, ele acabou de ver Jesus, mas é um relacionamento que continua, onde você conhece, uma intimidade, uma relação de amor com Deus. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Veja, completo. Você está na igreja, agora você vai viver a vontade de Deus. E enquanto você vive a vontade de Deus, você conhece a Jesus, você ouve, você conhece o justo, você participa da comunhão da igreja, você participa dos cultos, você lê as escrituras, você ora, você está na comunhão, você aprende dos irmãos que estão mais adiante de você. Se você não é batizado, então vai batizar-se, dizendo publicamente para todo mundo que você se arrependeu dos seus pecados, que Jesus agora é o seu Senhor, que você vive por Ele, por meio dEle e para Ele, e você tem o perdão dos seus pecados. Pronto! E que agora você vai pregar o Evangelho a todas as pessoas que você encontrar. Pronto! Essa é a vida cristã. Isso é a conversão. É isso que é discipulado. É isso que nós devemos fazer. Versículo 17: quando voltei a Jerusalém, agora ele vai para depois da sua conversão. O que acontece depois da conversão de Saulo? Quando voltei a Jerusalém, aqui tem um ponto de interrogação. Quando ele voltou para Jerusalém? Imediatamente depois da conversão dele? 3 anos depois, que ele vai dizer no livro de Gálatas. 3 anos depois ele veio para Jerusalém, e lá ele encontrou Pedro, lá encontrou Tiago, provavelmente nesse período de 3 anos depois da conversão dele, ok? Ou talvez quando ele foi em Atos 15, quando ele foi lá para o concílio de Jerusalém, que é a segunda vez que ele vai a Jerusalém, que é essa que ele está falando aqui agora, é a terceira vez que ele vai a Jerusalém. Então pode ter sido nesse momento de 3 anos, depois da conversão dele, Gálatas capítulo 1, ou foi
em Atos 15, que ele foi a Jerusalém e ele teve esse êxtase que ele está dizendo aqui agora, ou foi agora. Provavelmente, muito dificilmente tenha sido nesse momento que ele está falando agora em Jerusalém. Porque olha o que o texto diz: quando voltei a Jerusalém, enquanto eu orava no templo, aí casa com o que está acontecendo agora. Mas aí nós temos um problema, porque aí uma desobediência de Saulo, de Paulo. Eu acredito que ele não ia desobedecer a Deus nesse sentido. Então provavelmente foi lá, logo depois que ele se converte, no terceiro ano, ele vem para Jerusalém para conhecer os apóstolos, ok? Lá em Gálatas, no texto de Gálatas, ele diz isso. Quando eu voltei a Jerusalém, quando eu estava no templo orando, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Parece que é o momento que ele está falando agora. Está vendo que é difícil esse ponto aqui, de você saber exatamente? Pode ser Atos 15, não tem problema. Pode ser lá 3 anos depois que ele se converteu. Pode ser nesse momento aqui agora também. Mas parece que ele está falando de um passado um pouco mais distante do que esse momento que ele está agora em Jerusalém. Porque o texto é evidente: sai depressa, foge daí, porque eles não vão aceitar o teu testemunho a meu respeito. Mas Paulo dialoga com Cristo. Paulo dialoga, ele diz: eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que criam em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando dos mantos dos que o mataram. Então o Senhor me disse: vá, eu te enviarei para longe aos gentios. Então, pode ser que seja nesse momento que ele está em Jerusalém agora, e não deu tempo, talvez, eu não acredito que não seja uma questão de tempo, porque se Jesus fala sai depressa, não dá tempo. E não pode ser agora porque ele não estava livre. Eu estou falando desse período de purificação, né? Que ele está raspando a cabeça e tal, ok? Provavelmente Atos 15 ou 3 anos depois que ele tenha se convertido, ok? Mas aí ele retorna agora a Jerusalém. Mas quando ele difere aqui, eu fiquei hoje nesse texto pensando como é diferente a pregação de Pedro para de Paulo aqui. Porque Pedro vai dizer o quê? Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus, já sabendo disso, já tinha preordenado que vocês fariam isso. E Deus o entregou. Enfim, ele aponta para a cruz. Paulo aqui, ele falou dele mesmo. Ele está contando do testemunho dele, da experiência dele com Deus. Eu fiquei nesse texto, eu falei: meu Deus, por que Paulo não falou da cruz? Aqui, depois que ele termina esse ponto aqui do versículo 16, levanta-te, lava-te, invoca o nome do Senhor. E ali eu fiquei pensando, por que ele não entrou em Isaías 53? Olha, Jesus, ele veio, Deus o enviou para trazer a salvação, e ele pregava a cruz. Não, ele foi falar do momento que ele... E aqui com certeza a intenção dele é mostrar a paixão e o amor dele pelo povo dele. Veja, ele está falando com Jesus, com o Senhor, e está dizendo: não, Senhor, eu quero pregar o Evangelho para eles, eu quero, mas o próprio Senhor está dizendo para ele: olha, eles não vão aceitar. E aqui, irmãos, existe uma lição para a gente, para mim e para você. Você deve entender que nem todas as pessoas vão ser salvas, nem todas as pessoas vão aceitar. Você pode amar essas pessoas como Paulo amava o seu povo, como Paulo amava os judeus e queria a salvação deles. Paulo ama tanto o povo dele que ele disse: eu preferi ir para o inferno
ser maldito, separado de Cristo, para salvar os meus irmãos judeus. Então, há um amor, uma paixão muito verdadeira em Paulo pelo seu povo. E às vezes a gente fica na mesma paixão pela nossa família, pessoas que amamos, mas nem sempre as pessoas vão se converter. Às vezes você tem um amigo, alguém que você conhece, que você quer a salvação dessa pessoa, mas não depende de você. Não depende de você. Lembra o encontro pessoal daquela pessoa com Cristo e de Cristo com aquela pessoa. Por isso que nós, no evangelismo, não devemos ficar presos somente a uma pessoa. Nós não podemos ficar presos somente à nossa família. Nós temos que pregar o evangelho para a nossa família. Nós temos que pregar o evangelho para as pessoas com quem trabalhamos, estudamos, amigos. Temos e devemos e aproveitar todas as oportunidades. Mas você não pode ficar só nessas pessoas. Você tem que pregar, você precisa abrir um lastro e pregar o evangelho, ir até as outras pessoas para anunciar o evangelho. Meus irmãos, porque infelizmente muitas pessoas não vão aceitar o testemunho. Elas vão ver a transformação da sua vida, elas vão ver o seu bom testemunho, mas não quer dizer que vão se converter. Vão ver a transformação de Deus, vão ver que você ama a Deus, vão ver que Deus encontrou você de verdade, que existem mudanças palpáveis na sua vida, de caráter, de atitudes, que você é uma bênção, mas não depende de você, não é uma coisa que depende do seu testemunho. Então, siga vivendo o Evangelho, siga amando as pessoas, mas continue pregando o Evangelho, estendendo o Evangelho a outras pessoas que ainda não ouviram, e sempre que você tiver a oportunidade, pregue o Evangelho para aqueles a quem você ama. Viva o Evangelho perto deles, pregue para eles, mas vá além deles, para a glória de Deus. A resposta não podia ser pior. A multidão ouviu, versículo 22. Paulo, até ele dizer isso, vai para os gentios, né? Que o Senhor Jesus manda ele para longe. Vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira este homem da face da terra, ele não merece viver. Como estavam gritando, tirando as suas próprias capas e lançando poeira pelo ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Então, veja, aqui você tem Paulo. Não dá para melhorar o pregador, não dá para melhorar a mensagem, não dá para melhorar a vida do pregador. É um homem que Deus faz milagres extraordinários pelo meio dele, um homem santo de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que Deus usou para escrever mais da metade do Novo Testamento. Fala a influência dele sobre os escritos, tanto dos evangelhos como de outros textos que nós temos no Novo Testamento, mas pregou, e de uma multidão inteira, ninguém aceita. Ninguém aceita. Às vezes você fica frustrado, prega o Evangelho, dá testemunho, e as pessoas não se convertem. Mas não diminua a mensagem, não reduza o Evangelho, não tente fazer um apelo para que as pessoas venham para Cristo, como se ele estivesse fazendo um favor para Deus. Não. Pregue o Evangelho, fale do amor de Deus, da graça de Deus, fale de Cristo Jesus, da soberania. E Paulo aqui fala da soberania de Cristo, Cristo glorificado, Cristo glorioso, majestoso. Meus irmãos, e olha a Deus pela salvação das pessoas. Pregue o Evangelho. O coração do ser humano é duro, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Ele precisa que você conte o seu testemunho, que você fale. As pessoas precisam saber do seu testemunho, da sua vida, mas como Cristo te encontrou, como Cristo encontrou, como foi aquele encontro. Diga para as pessoas como foi aquele encontro e o que Ele mudou na sua vida. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus tão maravilhoso, tão bondoso.